Oi, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga comportamental e neuropsicóloga, e este é o 132º episódio do Ansiedade Cast. Como é que anda a sua vida? Como é que estão as coisas para você? Como que você tem se sentido nessa última semana? Onde andam os seus pensamentos? Qual o clima dos seus sentimentos? O que você tem enfrentado? Quais têm sido as suas batalhas internas? A vida sendo a vida e a gente tendo que lidar com ela. Em alguns momentos viver não é fácil, mas tem uma coisa que eu acredito, de que enquanto houver vida, há oportunidade para mudarmos. Você também acredita nisso? E não apenas mudarmos a forma como nos relacionamos com o mundo e com os outros, mas a forma também como nos relacionamos com os nossos sentimentos, com as nossas sensações e os nossos pensamentos, que por horas são desmotivadores, desafiadores, desconfortáveis e difíceis, né? Eu acredito que, ao contrário do que o nosso sentimento e os nossos pensamentos nos trazem muitas vezes, de um desespero e de desesperança e de uma impossibilidade de algo ser melhor, eu acredito que enquanto a vida a gente consegue aprender sobre nós mesmos, a gente consegue aprender sobre os nossos sentimentos, a gente entende a razão do que a gente faz, a gente compreende por que a gente sente insegurança e ansiedade, não autoconfiança e tranquilidade. O autoconhecimento é a porta para uma vida totalmente diferente. Eu escuto muito feedback de pessoas que escutam aqui o podcast, que me acompanham nas minhas reflexões há muito tempo e que dizem que se sentem muito mais tranquilos, sem crises de ansiedade. E muito do que eu faço aqui no podcast é te ajudar a se perceber nos seus padrões de comportamento, a você se enxergar na sua vida, né? Em se perceber como que você está reagindo ao que sente e que muitas vezes a forma como você reage é que está piorando tudo, né? Então, o que eu faço aqui é refletir sobre você mesmo, sua história de vida, seus padrões, seus processos psicológicos. Isso é autoconhecimento. Tem pessoas que sofrem de insegurança, de ansiedade, que procrastinam muito, pensam muito, se sentem inseguras, se sentem sobrecarregadas, cansadas, mas só conseguem continuar se preocupando e lidando e nessa constância de rotina de vida em que não para, em que faz, em que trabalha, em que dá conta, mas muitas vezes não há a oportunidade de parar para se perceber, né? Se perceber mesmo na vida, e isso resulta muito em ansiedade. E eu comecei te perguntando, né, se você acredita, assim como eu, de que enquanto houver vida, há oportunidade para nos relacionarmos melhor com aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, porque esses dias tem me chamado bastante atenção, como que os nossos sentimentos, eles pintam a nossa própria realidade. Quantas vezes os nossos pensamentos roteirizam o nosso dia a dia de uma maneira que no final do dia a gente sente que assim, não fizemos nada, né? Não nos sentimos bem, foi mais um dia e amanhã é mais um dia. E nem sempre a gente sabe exatamente o que está rolando dentro da gente. Nem sempre a gente sabe ver onde que está, né, a raiz do problema. A ansiedade, por exemplo, ela é sempre consequência de falta de autoconhecimento,
ela é sempre uma consequência de quem não pensa primeiro em si mesmo, é sempre uma consequência de quem é rígido consigo mesmo. E o que eu tenho percebido é que essa ansiedade, esses sentimentos de desespero, né, de aflição, tem dado todo o contorno para os nossos dias. E uma das coisas que a gente precisa começar a fazer é realmente intencionar, direcionar, trazer uma perspectiva consciente, um roteiro proposital, um roteiro escrito de forma consciente para a cor que a gente quer dar à nossa vida. E existe uma técnica da neurociência, né? Eu sou neuropsicóloga, você sabe. Se não sabe, vai saber agora. Então eu trago muitas dicas do que funciona do ponto de vista de cérebro. E é muito legal, eu vou até te ensinar, é uma técnica em que quando você se chama na terceira pessoa, enquanto você fala como se estivesse falando na terceira pessoa, e eu já vou dar um exemplo, você consegue automaticamente, assim, né, muda a neuroquímica, muda o que está acontecendo no teu cérebro, muda, assim, interrompe, dá tipo um curto-circuito, né, na rota neuronal, e isso te traz pro agora. Você falar em voz alta o que você está pensando, né? Thalita, você está pensando que não é boa o bastante. Olha, só o fato de eu falar isso agora como exemplo, demorou para eu voltar aqui. E por que que eu estou trazendo essa técnica, né? Só para facilitar mesmo, para ser um caminho, para que quando você acorde e vá dormir, você tenha com clareza qual roteiro você quer seguir para sua vida, para que você simplesmente não acorde e vá dormir e deixe a vida acontecer de uma forma que não é aquela que você quer viver. É um modo que a gente muito já ouviu falar, no automático, né? Intencionalidade, falar em voz alta pela terceira pessoa, é trazer para você o propósito consigo mesma de dar um distanciamento entre o que sua mente está roteirizando, entre o que os seus sentimentos estão pintando a cor, né? E você volte para a realidade e conscientemente, né? Eu acordei com o propósito de quê? E eu não estou dizendo isso para você não sentir nenhum desconforto. Porque se você me acompanha aqui muito tempo, você sabe que enquanto houver vida, levanta a mão quem acredita. Haverá sim momentos mais difíceis nos quais vão exigir muito de sentimentos e pensamentos e sensações difíceis. O sofrimento, ele é inevitável, né? E quando você intenciona e cria um roteiro e fala na terceira pessoa, você tem a oportunidade de mudar o que você faz para o automatismo, de alterar o comportamento. E alterar o comportamento é a chave. Olha, anota isso. Você está me escutando? Preste atenção. Vou fazer um parêntese aqui, que eu escuto quase que diariamente que minha voz é sonífero, que muitos dormem e têm parado de sentir insônia só por conta da minha voz. E olhe que eu não estou conseguindo colocar musiquinha e quero saber, hein? Quero saber se você ainda dorme escutando meu podcast. Deixa parêntese. Aqui tá a chave. Não esquece isso. Lembra disso. Você quer mudar o que você está sentindo? Então você imediatamente altere o seu comportamento. Vou dar um exemplo contando um caso que eu atendi hoje, mais cedo, de uma pessoa que sentiu medo ao receber o convite para dar uma entrevista em uma empresa, em uma
como é que fala? É uma empresa midiática, né? E foi porque era um propósito, né, de se desafiar, fazer coisas que faziam sentido. Só que antes, durante e depois dessa entrevista, essa pessoa sentiu muita tristeza e ansiedade, preocupação e percepções difíceis. E por que eu tô te contando isso, né? Porque mesmo que quando você enfrenta o seu medo, ou seja, você está sentindo medo, desconforto, mas você mudou o comportamento, você vai sentir mais ansiedade. Só que qual é o divisor de águas aqui? É que geralmente quando você enfrenta seu medo, você não vai sentir tranquilidade de primeira, mas você vai ter mudado o seu comportamento e a própria experiência de sentir outros sentimentos depois de enfrentar o medo vai ser um transformador para que você se conheça, para que você, portanto, tenha mais clareza do que você sente e pensa a seu próprio respeito. E aí é que muda tudo, porque você vai continuar enfrentando, no caso dessa pessoa, vai continuar enfrentando, se porventura o medo, a ansiedade vier em uma exposição pública, em um contexto de desempenho, mas vai alterar o comportamento, e o comportamento vai alterar o sentimento para quê? Para autoconfiança, tá? Se eu tô com dor de cabeça e eu altero o meu comportamento, seja desligando as telas, tomando remédio, fazendo a massagem na cabeça, eu mudo aquele sentimento, talvez de agonia, de vulnerabilidade. Um exemplo bem grosseiro não, é bem não no campo dos sentimentos, mas para você entender que a chave para você mudar o que sente é você mudar o seu comportamento. E isso vale, em resumo, para a forma que você se relaciona com aquele sentimento de acordar desanimado. Se você acorda desanimado e faz mais do mesmo, não muda o seu comportamento, de tomar um banho gelado, de fazer uma atividade física, de lidar com o desconforto de fazer uma atividade física, mesmo que seja em casa, não há probabilidade de mudança de sentimento. Quando você sentir ansiedade, insegurança, pensamentos de que é inútil, de que é errada, de que as coisas são difíceis, de que as pessoas são melhores, de que a vida dos outros sempre é mais fácil, para que você mude esses sentimentos todos difíceis, você tem que mudar o comportamento. Você muda o comportamento em algo prático, você muda o comportamento trazendo uma intenção consciente para o roteiro que você quer escrever para você naquele momento. Você muda o comportamento até utilizando essa técnica da neurociência que eu te ensinei. Mas o foco aqui é, não adianta sentir ansiedade e fazer mais do mesmo. Não adianta você sofrer, perceber que tem sentimentos difíceis, perceber que precisa de ajuda, ter vontade de fazer uma terapia e continuar exatamente igual. Eu espero muito que essas reflexões te ajudem, mas às vezes, para o sentimento e pensamento difícil que você tem sobre si mesmo, que prejudica a sua qualidade de vida, seus sentimentos agradáveis na vida, seus relacionamentos com os outros também, é necessário que você crie um roteiro intencional do que você vai fazer, da cor que você vai pintar o seu dia. Parece simples, parece, acho que não óbvio, mas parece que é bem facinho de fazer, e é do ponto de vista prático da coisa, mas é muito difícil você fazer diante do desconforto. É muito difícil você fazer diante do desconforto. Você foge do desconforto, você adia o desconforto. Você sabe que tem que acordar cedo, mas está com sono. E aí vem o pensamento, mas não tenho nada para fazer, mas eu posso fazer depois, mas eu estou com sono. Você, naquele momento, você não tolera o desconforto de levantar da cama. Você não altera o comportamento de resistir ao desconforto no sentido de, de parar mesmo de brigar, sabe? Não, você sabe que vai ser desconfortável.
mas você precisa mudar o comportamento. Muita gente acha que a psicologia tem fórmula mágica, ou que a raiz do nosso sofrimento está em algo dentro da gente que é a gente sabendo racionalmente que vai mudar, e não é assim que funciona. Então, que chegue com muito carinho aí para você, de que por mais que você sinta que é difícil, que é impossível, tudo bem. Terão dias que serão mais intensos, intensa a sua ansiedade. Mas saiba que para algo mudar, você vai precisar mesmo de uma escolha consciente de bancar mais um desconforto, mas é um desconforto que vale a pena a longo prazo. E eu acho que o que a terapia pode te ajudar demais é você aprender a não se guiar pelo que é prazeroso ou menos difícil a curto prazo. É isso que eu ajudo muito em terapia, né? Que eu percebo que muita gente não consegue tolerar os desconfortos emocionais, mas não percebe que a consequência de fugir do que dói é ainda mais sofrimento emocional. Então, até aqui você ouviu que você precisa roteirizar a sua vida no sentido consciente daquilo que te vale a pena e utilizar algumas estratégias que eu te trouxe, tanto da ciência comportamental, que é alterar o comportamento para mudar o sentimento, e eu te trouxe a estratégia da neurociência, que é falar com você mesma pela terceira pessoa, para que mude o circuito neuronal. Então, eu estou te trazendo as técnicas mais avançadas da ciência psicológica e neurociência moderna, mas se você sente que está difícil, é aí que a terapia precisa entrar. Eu espero muito que essa reflexão faça sentido para você. Se fez sentido, se te ajudou, já compartilha nas redes sociais ou nos grupos do WhatsApp. Me ajudaria muito também, sabe o quê? Se você me desse 5 estrelas aqui no podcast, isso ajuda a aumentar a visibilidade do podcast em relação às outras pessoas. E te convido muito a me dizer como que essa reflexão chegou no seu coração. Você pode falar comigo no @psi_thalita_couto. Psi é PSI, de psicóloga mesmo. Então, @psi_thalita_couto. Thalita com H, Couto normal. E você pode falar comigo em relação a atendimentos por videochamada no link da bio do meu Instagram, tá bom? Um beijão para você, uma semana excelente. A gente se vê na próxima semana, se assim Deus permitir. Um abraço bem forte e até lá.